Esse foi o melhor arco de redenção dos animes. Eu confesso que eu não esperava essa reviravolta. O Yanni, que foi um dos protagonistas de todo esse caos, foi a pessoa que saiu inocentada. Foram meses adentro sobre a treta do Haruka que parou a internet. E o que eu acreditei que seria mais um arco chato acabou se tornando a melhor parte disso tudo. Até porque depois de comprovar que a Cal mostrada no vídeo de resposta do Stott foi editada, que aquele filme de 2 horas foi na verdade manipulado para que acreditasse no lado certo da história. Em decorrência disso tudo que aconteceu no vídeo, o Stott só cometeu um erro. Ele foi pro lado do Haruka. É engraçado que foi só o Haruka deixar de ter proximidade com o Yanni que em poucos dias ele provou que não tinha feito o que fez, e foi tentar tirar a virgindade do Haruka, que por motivo nenhum acusou ele daquilo que você já sabe. De nada adiantou essa proximidade do Stott com o Haruka, além de provar a inocência do Yanni nesse caso. Como se de verdade eles tivessem feito o favor pro Yanni de lavar as mãos dele. Não compensou em nada pro lado do Stott ter virado amigo do Haruka. O cara que ele tentou confrontar usando o Jean como linha de frente virou seu amigo simplesmente do nada. Eu acho que se ele pudesse pedir algo agora, seria para que não tivesse se envolvido nesse caso, porque foi como eu falei, o Stott só cometeu um erro e foi o suficiente para se tornar o pior de todos. E como se já não bastasse tanta gente envolvida nessa treta, ainda incluíram uma tal de Rebecca, que eu não faço ideia de quem seja. Alguém me explica, por favor? Eu acho que eu pulei esse arco da série e talvez algumas temporadas, mas contextualizando, ela foi a responsável por ser a agente dupla do Stott e do Yanni, mas que na verdade estava do lado do Stott passando informações falsas pro Yanni. Foi uma mistura tão maluca de informação que eu demorei um pouco pra entender. Então, pra ficar mais fácil, essa Rebecca na minha língua é o que a gente chama de X9. É basicamente isso. Mas como se não fosse suficiente, o Jean ainda era gado dela. Sim, gado demais. Eu espero que na verdade o Jean só seja muito inocente em casos amorosos no geral, porque puta que pariu, tá pra nascer alguém pior do que ele. No começo de tudo ele queria ficar com o Haruka, mas surpresa, ele gravou a conversa e postou no seu canal. E agora tentou alguma coisa com essa Rebecca que por relatos do Yanni nem dá bola pra ele. Mas o pior mesmo foi ele ter pulado o muro e ter virado amigo do Haruka. Essa com certeza foi a pior coisa que ele poderia ter feito. Eu até ia tentar argumentar para defender ele quanto a isso, mas é aquilo. Se você tá do lado do Haruka, automaticamente você já perdeu tudo. Tá bom, desconsiderando por agora tudo que o Yanni fez antes de ser visto como bom samaritano, porque enfim, não dá pra esquecer o que ele fez, mas só ignora por hoje. Dá pra afirmar que foi realmente o Haruka o vírus desse caos todo? E, bom, você ainda tem dúvida? Se não fosse por ele, eu tenho certeza que essa treta nem existiria. Até porque o nome é Treta do Haruka, não me diga. E mesmo depois de ser perdoada pelo Jean, depois de tudo, ele só piorou a própria situação. O Yanni disse em uma live que o Haruka não cumpriu com a parte dele no acordo dos 20 mil reais do privacy. Enfim, depois de ameaçar o Yanni dizendo que ia acusar ele, o Haruka volta na cal tentando se inocentar por tudo. O mesmo aconteceu quando o Jean perdoou ele, logo depois eles gravaram um TikTok. Saíram juntos na rua para descontrair, aquelas coisas normais, todas mil maravilhas. Então, depois de morder, ele assopra como se não tivesse feito nada. E ainda assume esse personagem que fala um monte de merda. Grava uma cal manipulada junto com a Rebecca e o Jean, com os três tentando inocentar um ao outro. Eu tive ouvidos para escutar a cal e, sinceramente, que papinho de maconheiro. Ó, eu mandei basicamente os pontos, e tipo assim, a gente falar, tipo, basicamente que o Yanni conversava, tá ligado? Como se fosse uma conversa. Eu não tinha escutado essa call ainda, tá? É a primeira vez que eu tô escutando isso. Eu juro pra vocês, queiram vocês acreditarem ou não. Essa call eu não tinha visto ainda, o Molinari colocou ela nos arquivos, ele me avisou. Quando eu tava quase abrindo a live, ele falou, mano, tem uma call que eu encontrei aqui que você não vai acreditar. E ele também não me falou. Normal. Eu tava do que o Yanni falava pra gente. Então, por exemplo, a parada do terraço, tipo, é basicamente. Você já tá gravando aí? Tô. Beleza. O Haruka quer te conhecer, Rebeca. Ah, não, pera. Mano, então, e aí, tipo, sempre o Yanni falava que você queria me conhecer. Tanto que até no dia que eu fui pra casa do Yanni, que a gente tava comprando a passagem do Jean, ele falou que você não. Rebeca, na verdade você falou pra mim que você queria conhecer o Haruka. Agora eu nem lembro mais. Porque eu falei de você pro Haruka também. E ele ficou curioso. Ah, não, ele ficou curioso num determinado momento em te conhecer. Eu não tenho como saber exatamente, galera. Porque, bom, eu não tenho as conversas com o Haruka. Era interesse ambos mútuos das duas de se conhecerem. Mas como eu falei, né? Bosta reconhece bosta e no final das contas... Você tinha... Deus, velho. Então, no caso ele me mandava várias mensagens, inclusive eu tenho várias mensagens dele falando o Haruka quer te conhecer e tal. E tanto que eu fui pra lá nesse dia em específico só pra isso, porque ele ficou insistindo nisso. Ele falava que era pra não encontrar você não, mano. Essa parte ok? Ok, partiu. Partiu ok. Nossa, velho, quando vocês gravaram só assim, eu só fiquei, caralho, como assim? Já começaram, mano? Agora vamos pra... ela já falou, abre. É isso. Agora vamos pra parte do terraço lá. Jean, sua participação é agora, tá? Vai, é o seu momento. Tô no meio do Mobile Legends. Vai, essa porra, caralho. Eu tenho que trabalhar, filha da puta. Desculpa, Pô, galera. a plateia inteira tá esperando ali, Tem que trabalhar. Calma. Não, vai, eu consigo, eu acho. Tá, beleza. A parada
Não, cara, me questiona, Haluka, me questiona, falando, tipo assim, mano, mas e essa fita aí que o Yanni falou que... Que era pra me gravar? Né, acho que tá te mostrando como é que tem que fazer, eu acho. Isso, que era pra te gravar, pode ser. Mano, mas e sobre a questão do Yanni ter pedido pra você me gravar? Como que foi? Depois, quando eu tava lá, enquanto vocês estavam gravando o vídeo no quarto, o próprio Yanni falou que vocês tinham ficado, né? Ele chegou em mim, sentou do meu lado, ele falou, só que tinha ficado. Quando o Jean subiu, ele falou pro Jean também que vocês tinham ficado. Até a primeira, ele só chegou e olhou na minha cara e falou, né? Ele basicamente só olhou pro Jean e falou. Eu e o Haluka ficamos. Aí eu fiquei tipo, caralho. É, Do tipo, nada, ninguém assim. questionou, ninguém questionou ele. É. Eu não questionei nem o Jean. E aí, tanto que ele até falou mal da sua aparência, falou que te via como Júlia e tal. E aí o... Buceta do caralho. Sim, E sim. aí o Jean... O cara nós corta, foda-se. Nós corta. Cara, Edita aí, editor. Nossa, Jean, eu não acredito que você fez isso, mano. Não acredito que você fez isso, mano. Juro por Deus, eu não acredito que você fez isso. e aí o Yanni falou que era pra eu descer lá e gravar e tal. Ele até falou, vai lá e faz o que você faz de melhor, brilha. Faz sua mágica, né? Algo assim do gênero. Mano, ele falou pra mim que você era tão filha da puta que você tinha me gravado. E ele ainda Não bateu a lembro. palminha, ele fez uma batida de palma assim, tá ligado? Pois é. Nossa. E assim, ó, brilha. E aí eu desci e ele ficou lá falando com o Jean. Eu desci, te gravei, só que eu não mandei essa gravação pra ninguém. E aí foi basicamente isso. Pô, se ele tava tão convicto do que ele tava falando, por que ele pediu pra me gravar sem eu saber? Pessoalmente. Então. Sus. Ai, cara. Tá, beleza. Agora a parte da liberdade da mão da perna, tá? Vamos. E outra parada também é que, tipo, ele tava basicamente jogando um contra o outro sempre, né? Então, por exemplo, ele falava mal do Haluka pra mim, mal de mim pro Haluka, pelo visto. Mal de mim pro Haluka também e o vice-versa. A parada maior mesmo era que o Yanni tava jogando um contra o outro sempre. Então, por exemplo, a parada da liberdade, ele tava me falando que o Haluka tava na maldade, que ele não mudou. A mesma coisa da mão na perna no vídeo lá. Ele tava falando que o Haluka tava na maldade, que ele não mudou, que realmente é mau caráter, essas coisas. E eu tenho print disso também. Fora que várias coisas foram pessoalmente, ele, mas mano, pra falar alguma coisa de alguém tem que mudar ou não. Ele ficou o tempo todo que eu e o Jean tava lá em São Paulo, ele ficava falando que a gente precisava de terapia, que a gente precisava evoluir, mudar. Quem é ele pra apontar o dedo e falar que a gente precisa melhorar e evoluir como pessoa, tá ligado? Então tá certo de que foi uma carroteirizada, com o Jean, a Rebeca e o Haluka discutindo sobre qual assunto eles vão falar primeiro. E quando teve algum erro, ou seja, quando eles falaram alguma merda que podia se voltar contra eles, só pediram pro editor cortar o vídeo e continuar como se nada tivesse acontecido. Sabe, o mais engraçado disso tudo é que o Jean se pronunciou em um vídeo do canal dele se explicando sobre a cal que aconteceu no vídeo do Stott. E te falar que eu achei bem controverso o que ele disse. Sobre a cal principal que o Yanni mostrou em live, sendo sincero, eu não queria gravar aquilo. Mas eu realmente não me lembro de quem incentivou. Essa cal foi gravada dia 16/8 e eu fui descobrir sobre a situação de Pedro envolvendo o Haluka dia 19/8. Dia 20 falei que não seria uma boa o Haluka no vídeo. Mas hoje, dia 26/8, a situação ficou mais séria. Lembra que eu tinha ouvido falar que o Haluka estava envolvido em uma situação de Pedro? Eu conversei com algumas pessoas e eu vi a prova que o Haluka estava entrando na Deep Web para ver conteúdo de Pedro. As medidas contra ele já foram tomadas e alguns influenciadores já fizeram um boletim de ocorrência sobre isso. Opa pessoal, tudo bom? Hoje é que dia, amor? Dia 26 de agosto, 19h38 da noite. Dia 26 de agosto, 19h38 da noite. Eu tô acabando de sair daqui da Polícia Civil. E eu tenho algumas informações pra dar que a pessoa que atendeu passou. Ele encaminhou a gente a tá denunciando pelo órgão emissor de São Paulo, né? E a gente vai estar fazendo boletim de ocorrência pela internet na Delegacia de São Paulo, para a Polícia Civil. Também vai denunciar no Disque 100 para a Polícia Federal. Vai largar essa ligação bruta na mão dos policiais e dos órgãos competentes. E é o seguinte, eu queria deixar bem claro que todos que tiveram essa ligação em mãos até agora e não tomaram nenhuma atitude, e todos presentes ali naquela ligação que não fizeram nada, a pessoa que nos atendeu aqui, o policial que nos atendeu aqui, o policial civil, deixou bem claro, todos, se caso for aberta uma investigação e o Haluka for preso, vão junto pelo crime de omissão. Então, parabéns aí a todo mundo que não teve o culhão de vir na polícia até agora. Eu sou o primeiro dessa que tá vindo na polícia e denunciar essa merda. Parabéns.
Vocês são um bando de cagão. Olha, Jean, vendo tudo isso acontecer, eu tenho que falar mais verdade. A sua thumb diz que você errou, mas não, Jean, você não errou. Você escolheu ficar do lado do Haluka. Tudo que aconteceu desde então com você foi culpa sua. Isso não foi um erro, foi uma escolha sua estar nessa situação. Se você fosse um pouco menos gado, ia perceber que o Haluka é esse tipo de pessoa. Ele acusou você lá atrás, então por que você não pensou que o mesmo poderia ter acontecido com outra pessoa? Como que você não percebeu que a mesma coisa que aconteceu com o Yanni aconteceu com você no começo? Disse que não queria gravar aquela call forjada, então por que fez isso? Se você não tinha motivação, era só não ter gravado, simples assim. Mas ao invés disso, você escolheu participar por vontade própria. Então não dá pra se fazer de vítima, porque eu aposto que se o Yanni não tivesse as provas da call verdadeira, você não teria se arrependido de nada. Ou eu tô errado? Eu não tô dizendo que o Yanni é o santo, ele tá longe disso. E outra coisa é que o Jean sabia que o Haluka estava envolvido com o Pedro. Então por que ele explanou isso só no dia 27? Se ele soube disso no dia 19, porque só agora ele soltou essa informação. Como ele conseguiu conviver e guardar isso com ele? Deixou tudo isso de lado só pelo entretenimento, porque ele não denunciou o Haluka, ou pelo menos expôs isso. Bom, eu acho que só ele e Deus sabem o motivo. Agora eu enxergo que aquele Jean L que eu assistia quando era mais novo já morreu. No fim de tudo, uma batalha entre Jean e Haluka. Quem saiu vitorioso, entre aspas, foi o Yanni. Ele disse que vai dar um tempo de internet, eu acho que tá precisando mesmo. Nas suas outras lives faltava pouco ele espumar pela boca. Então de verdade, espero que essa treta finalmente tenha terminado e que não volte à tona de novo.